Boa noite, pessoal. Deixa eu convidar o doutor Fernando aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rinoplastia. Doutor Fernando, Ei, Rodrigo, boa noite, tudo bem? tudo bem? Boa noite. E Tudo aí, em paz? Tudo jóia? tudo jóia? A velha pergunta, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito, tá tudo em paz. Tá jóia, Fernando? Então, pessoal, nós vamos começar aqui a nossa live. Eu e o doutor Fernando, a gente faz parte do grupo Med Consulta, né? São as nossas clínicas nos shoppings, né? Shopping Praia da Costa, Mochuara e Mestre Álvaro. E a gente está fazendo esse trabalhinho aqui de informar a população de casa, né, Fernando? É, com E certeza. nós somos cirurgiões plásticos, né? E a cada semana a gente vem falando sobre um tema. E nessa semana a gente resolveu falar sobre rinoplastia para vocês. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela Med Plástica. E esse tema para a gente é extremamente interessante, né, Rodrigo? Eu acho que a gente entrou na paixão de muitos cirurgiões plásticos, né? A O cirurgia xodó. nasal tem essa questão de ser apaixonante porque tem minúcias que outras cirurgias não têm. Embora todas as cirurgias plásticas sejam minuciosas, a de nariz tem muitos detalhes e todos os detalhes são apaixonantes. A gente Muito. vai falar de uma cirurgia aí que é realizada, pelo menos oficialmente, desde o século XVIII, né? E o que tem mudado de lá para cá é principalmente as questões relacionadas à segurança. Então é óbvio que uma cirurgia que do começo do século ou do século passado não tinha o perfil de segurança que a gente tem hoje, e como em toda a cirurgia plástica. E a outra coisa, as questões técnicas que foram evoluindo gradativamente, e a gente vai contar um pouquinho dessa história de mudança quando falar do modo de realização da cirurgia especificamente. Isso. Só lembrar Fernando, assim, pode falar, meu filho, o nariz fala por si só, né? É o com centro da certeza. face, é o que está aparecendo aqui na nossa live, né? Está no centro de cada Sim, imagem dessa aqui. Fora a importância estética, também a importância funcional, histórica, né? Como você bem falou aí, desde do início aí do século XIX. É isso? Mas o nariz está aí presente na história há muito tempo. Eu até fiz uma brincadeira, não sei se você viu, com antes, né, certeza. no Facebook, no Instagram, eu coloquei uma figura lá, egípcia, uma estátua egípcia com o nariz amputado, né? E, Aham. e para você ver como é que é estigmatizante o nariz, né? Eles usavam isso, só explicando aqui, porque eu fiz a pergunta e não respondi, Uhum. o nariz era forma de punição para muitos desertores na época. Essa é uma das teorias, né? E eles amputavam o nariz de forma que a sociedade conseguisse reconhecer esses desertores no seu meio, né? E a outra teoria para isso é que eles acreditam, dentro do misticismo, né? Eles acreditavam muito que amputando o nariz das estátuas, você impedia daquela estátua ao retornar numa possível encarnação, né? E impedia dela voltar e como se fosse um órgão vital na época. Mas isso é só um detalhe histórico e a gente já vai encaminhar aqui Aham. a nossa live. Eu pensei que, na verdade, eu tivesse postado o Pinóquio e você a sua foto, porque quem não entrasse na live, pô, os meus pacientes ou meus conhecidos ficariam com o nariz grande e os seus ficariam sem nariz. Então, quem está aqui está protegido. Isso. E aí dizer que a importância da cirurgia nasal é muito grande. Nós temos no Brasil a rinoplastia sendo a quarta cirurgia realizada dentre todas. No mundo, teoricamente, as últimas estatísticas, a quinta cirurgia. Mas uma coisa importante, o Brasil realiza o maior número de cirurgias plásticas do mundo.
Então, nós estamos na frente do México, depois Estados Unidos e posteriormente vem Irã e outros países. Então, é um procedimento muito importante para a gente. Ele é mais feito no nosso país nas mulheres, né, cerca de 70%, 72%. Isso tem algumas características relacionadas ainda àquele perfil do homem, procurar menos cirurgias plásticas, procurar menos a estética, embora isso tenha mudado bastante. E também o que eleva a estatística é que a mulher geralmente procura pequenos detalhes. Então, uma pontinha de nariz incomoda, a asa do nariz incomoda, enquanto o homem muitas vezes vai procurar cirurgia somente quando ele tem sequelas da infância ou tem uma alteração congênita, uma alteração de nascença, teve uma fratura quando pequeno, ou ainda quando tem as alterações funcionais e ele procura e gostaria de saber se poderia mudar um pouquinho a característica estética. Isso acho que muda com o passar dos anos aí. Fernando, só entrando dentro do que você falou aí, né, das características e da característica de quem procura a cirurgia, os homens, se você perceber, o homem que não tem uma deformidade muito visível, muitas vezes você vai inclusive corrigir e não vai satisfazer a parte psíquica dele, né? O nariz, mais do que outras cirurgias, isso é uma opinião minha. Acho que tem muito a ver também com a parte emocional. Então, durante a nossa consulta, isso é muito importante a gente frisar bem, né? Porque a gente tem que deixar bem claro para a paciente, e a paciente deixar bem claro também para a gente, o que ela está se queixando em relação a isso, né? Como você bem falou, é uma giba no dorso do nariz, são as alares que são um pouquinho alargadas, ou defeito funcional. E assim, de forma que a gente consiga reconhecer isso de forma prática, né? Uhum. E possa levar isso para dentro do centro cirúrgico e não frustrar, né, a paciente no pós-operatório. E aí a gente, seguindo aquela linha das nossas lives anteriores, a gente vem algumas vezes fazendo a representação da consulta, né? Então, o paciente chega exatamente, a gente se apresenta e após a apresentação inicial, a nossa conversa se dirige à queixa do paciente. Você acabou de citar algumas das queixas principais agora. Talvez a queixa principal, principalmente no sexo feminino, é essa gibosidade ou esse alto que tem no dorso, essa região do nariz. E aí vem as outras. Em seguida, a ponta, tipo batatinha, ponta globosa, né, que a gente chama o bulbosa, e a asa aberta, o dorso do nariz aberto, né, o largo, essa região do nariz. E quase não chamando atenção para que a rinoplastia, a gente vai falar isso bastante hoje, que ela é sempre estética e pensada também de um modo funcional, ou seja, o nariz é um nosso órgão existente não só para beleza, mas para ser funcional. Nós precisamos respirar por ele. Então, a maior parte das queixas é estética, mas nós precisamos encaminhar o paciente para esse lado funcional. Vou te fazer uma perguntinha. O que você acha do paciente que chega com algumas fotos de atrizes ou de modelos com os narizes mais perfeitos do mundo e deseja esse nariz especificamente? Olha, é igual, assim, a gente costuma falar, não para todas as alterações que chegam no nosso consultório, né? Não tem receita de bolo. Entre aspas, aí pode jogar isso para a rinoplastia também, porque a gente tem que entender a queixa daquela paciente para ela. Não adianta você querer um nariz que não se encaixa em você, com seu perfil étnico. Então, aquilo tem que ficar harmonioso com o padrão da sua face. Entendeu? Então, assim, não adianta você chegar e querer... Vou fazer uma comparação aqui, o nariz da Angelina Jolie, né? A gente sabe que não é o nariz o forte dela, mas eu não quero o nariz da Angelina Jolie. Não adianta isso. Existe um padrão tanto o padrão étnico quanto o padrão para a sua face, né? E você deve perceber também o defeito do seu próprio nariz e o que você acha daquilo, o que está te incomodando. E fora a parte estética, também pensar na parte funcional sempre, né? Fernando, há um tempo atrás, a plástica, como você bem sabe,
a gente usava a rinoplastia de forma reducionista, né? E isso mudou de uns tempos para cá, né? E hoje a gente fala muito em rinoplastia estruturada, né? Pode ser feita de forma aberta ou fechada, mas a gente fala da rinoplastia estruturada. Você pode acrescentar um pouquinho para a gente? Então, só lembrando aqui a questão de novo da fotografia, rapidamente, que isso é muito, na verdade, eu vim de uma escola em que os meus professores se importavam muito e praticamente alguns, às vezes, se ofendiam quando alguém trazia alguma coisa. Hoje eu acho que da mesma forma que a internet, quando alguém traz uma notícia de internet, nós somos os esclarecedores. Então, eu não ligo que traga, pode trazer foto, pode trazer boneco, não significa que você vai ter aquilo que você deseja, mas a gente vai tentar chegar no diagnóstico melhor possível. Essa mudança ao longo do tempo, na verdade, a maioria das cirurgias plásticas, elas eram se retirava muito tecido sempre, se procurava sempre reduzir ao máximo, e as queixas, na verdade, no passado, elas eram: doutor, estou com meu nariz grande, estou com a ponta grande, estou com o dorso grande, e o cirurgião seguia essa linha. O que acontece é que as técnicas mais antigas, voltadas para esse aspecto, de retirar o excesso de cartilagem da ponta, retirar o excesso de cartilagem do dorso, de realizar as fraturas e não reposicionar adequadamente os tecidos que você deixou, isso trazia, com o passar do tempo, perda dos resultados cirúrgicos. Daí, então, o nascimento aí, na década de 90 desse termo rinoplastia estruturada, né, que veio da associação de várias técnicas que já se usavam, dos enxertos de cartilagem na ponta, dos enxertos como estrute para proteção respiratória do paciente, mas que foram cada vez mais se tornando sólidos na cirurgia nasal. Então, eu acredito que a rinoplastia estruturada veio para ficar, não tenho sombra de dúvidas. E, em tese, para o paciente entender, é isso. Você, apesar de você retirar partes das estruturas nasais que você considera excedentes, você recoloca enxertos de cartilagem, enxertos ósseos, na região em que você acredita que o paciente tem uma deficiência e que vai permitir que se mantenha o resultado tanto estético funcional por mais tempo, né? Fernando, eu interagindo com as pessoas, né, houve muita dúvida também em relação às rinoplastias, né? Aberta ou fechada? Doutor, você faz ela de forma aberta ou fechada? Primeiramente, o que é isso, né? E depois, explica para a gente, assim, da sua prática clínica, como que você direciona os seus pacientes, tanto para a forma aberta quanto para a forma fechada. Então, eu tive o prazer de trabalhar numa escola onde eu tive a liberdade de realizar muitas rinoplastias no meu período de formação, e das duas formas. E eu vi o nascimento, essa expansão da cirurgia nasal e em pessoas, na prática, para que as pessoas saibam, a rinoplastia, o modo operar, a rinoplastia em que se realizavam incisões somente dentro do nariz. Então a gente usava aparelhos usa aparelhos com iluminação para que a gente consiga enxergar através de pequenos orifícios a parte interna. E a rinoplastia aberta, de formas diversas, se faz um corte nessa região, as pessoas popularmente conhecem como pau do nariz ou a columela, que é o nome científico. Então, há várias formas de fazer uma incisão que continua internamente também, mas permite que a gente levante a pele do nariz e enxergue todas as estruturas a céu aberto. Isso permite a identificação das menores assimetrias possíveis e a sua forma mais adequada quando existe essa questão. Então eu diria que hoje eu realizo muito mais cirurgias abertas. A minha opção número 1 é para cirurgias abertas, mas é óbvio que um belo dia eu posso receber um paciente com um dorso nasal perfeito e somente a ponta para fazer, e uma ponta com pouca assimetria.
isso me permite realizar a cirurgia fechada toda. Então, não está a cirurgia. Assim como, se for uma opção da paciente não ter uma cicatriz, que geralmente é muito boa, nessa região da columela, eu vou dar atenção ao pedido dela e procurar esclarecer até onde a gente pode chegar com a rinoplastia fechada e até onde podemos chegar com a rinoplastia aberta. Qual é sua visão sobre isso? Eu concordo em gênero, número e grau com você. A minha escola ela foi de rinoplastia aberta também, mas eu concordo que há deformidades possivelmente corrigíveis com a rinoplastia fechada, como você bem falou, as deformidades de ponta, né? E, no meu ver, nem todas as pontas, né? E também, se for uma deformidade isolada de dorso, pequena, eu não vejo que o paciente queira que essa rinoplastia seja feita de forma fechada. Mas eu sempre costumo orientar bem que essa cicatriz na porção da columela, né, ela é uma cicatriz que ela, para não te dizer invariavelmente, porque na medicina a gente não pode falar isso, mas ela evolui muito bem. É uma cicatriz que muitas vezes ela fica assim, até de forma imperceptível, ela fica escondidinha, de forma que ela evolui muito bem e a gente não tem grandes problemas com isso. Né? E você expor bem o nariz de forma aberta te permite observar com muito critério a deformidade e tratar ela de forma muito mais tátil do que de forma fechada. Na verdade, de forma fechada você só faz isso de forma tátil, né? Você está ali olhando por cima do nariz, corrigindo as... Assim, se for uma deformidade de ponta, você pode puxar um pouquinho para o lado, mas a rinoplastia aberta te permite tratar com mais segurança, sem falar que você te permite, durante um sangramento, conter isso com mais segurança também. Né? Tá. Você veio de uma escola que faz mais rinoplastias fechadas. Você, tecnicamente, rinoplastias abertas. Abertas, já de cara. Aberta. Perfeito, ok. Então a gente percebe que já é uma mudança muito grande na formação. Né? Eu levo o paciente para o lado da rinoplastia aberta, é a forma como eu prefiro, mas de fato, se ela se queixar dessa cicatriz na columela, se for factível o problema dela, por que não? Né? A gente tem o freio, né? Caso não dê, não dá. Né? Mas caso seja possível, por que não? Ok. Fernando, uma coisa que eu costumo... Eu ia pedir às pessoas que deixem suas perguntas também. A gente está interagindo, eu e o Rodrigo, mas vocês podem escrever se tiver alguma dúvida sobre cirurgia nasal. A gente responde aqui ao final ou enquanto a gente está falando e depois a gente pode responder por mensagem também. Uma coisa que eu faço muito, Fernando, e você não deve ser diferente, a gente costuma tirar fotografias da paciente, né, no consultório, porque hoje em dia, com o próprio aparelho, você acaba mostrando para a paciente, né, você e a paciente olhando a fotografia da paciente por vários ângulos, né, seja ele de frente, de perfil, ou na parte inferior do nariz, né, mostrando a base do nariz, acaba mostrando e trabalhando melhor na cabeça da paciente aquela deformidade para entender melhor, né, o que você vai fazer. Né? Sem falar que é a parte documental. Né? Fernando, uma coisa que eu reparo muito no consultório é esse medo da fratura. Né? Tá. Mas vai fraturar o nariz? Fala pra gente da sua percepção, por favor. Então, a rinoplastia é uma cirurgia, já indo lá na frente, né, nesse aspecto específico, ela é uma cirurgia muito pouco dolorosa. Então, as pessoas têm uma associação de fratura com dor, de fratura com sofrimento e muitas vezes com sofrimento extremo. Muitas pessoas têm familiares que sofreram fratura em casa de outros ossos, então quando você fala que tem que fraturar, o paciente fica branco, ele quer fugir do seu consultório. Mas as fraturas nasais são uma parte da cirurgia necessária para o afilamento depois que nós trabalhamos. E
realmente para tirar aquela giba ou aquele dorso alto, para que os pacientes saibam, aquele dorso alto ele é constituído de uma parte de cartilagem e uma parte de osso. A parte de cartilagem nós conseguimos reduzir facilmente sem um material que não necessite ser fraturado. Mas a parte óssea a gente precisa fraturar para tirá-la dali. Esse nome tão agressivo não traz, já falando de um pós-operatório, um pós-operatório agressivo igualmente. A fratura não dói, a fratura não é percebida como fratura. Exatamente. Na verdade, a fratura, então... Uhum. Pode falar. Nunca perdi um paciente porque ele teria que realizar uma rinoplastia com fratura. A gente acaba conseguindo orientar. De forma nenhuma. Esse também não é a minha percepção, não. Mas quando você conversa com as pessoas, elas têm esse estigma, né? Que vai fraturar o nariz. E assim, faz parte do procedimento ali, na sua parte estética, a parte da parte óssea, né? Se essa parte óssea for alargada e aquilo trazer benefícios frente ao que o paciente espera, é um passo da cirurgia, geralmente um dos últimos, né? É um passo da cirurgia muito importante. A Valquíria acabou de escrever aqui que ela nem liga para as fraturas, se o resultado for bom. É mais ou menos por aí, Valquíria. Todas as cirurgias plásticas têm a sua variável negativa, como a gente poderia chamar assim, cicatrizes, dor, inchaço, mas especificamente a cirurgia de nariz, ela incomoda por inchaço, por cor roxa, por hematoma perto dos olhos, pelas pálpebras às vezes incharem, mas sabendo a paciente que isso é temporário, que tem pouca dor e que abaixo daquele gesso nós teremos um bom resultado de cirurgia depois de alguns meses, então tudo isso vai bem. O Rodrigo, você costuma, uma vez que você examinou o paciente, entrou de acordo com as queixas delas, de ponta globosa, de ponta com as cartilagens aparentes, de asa alargada, o que você solicita de exame para os seus pacientes em geral, especificamente assim para o nariz? Tem alguma coisa diferente? Fora a parte da clínica geral, né, os exames de sangue que são necessários, os exames que vão nortear, acho que a anestesia, né, é uma cirurgia que traz grandes sangramentos assim durante o ato operatório. A gente sempre pede ali que vai nortear a anestesia, mas eu costumo pedir também o exame de imagem, que no caso seria a tomografia. Né? Muitas vezes para avaliar uma parte óssea também importante, né? Com a qual muitas vezes eu não sei como é que você age em relação a isso, mas quando há um desvio da parte óssea importante, eu prefiro fazer isso em campo junto com um otorrinolaringologista. Perfeito. Né? Até porque muitas vezes não é só o desvio o grande problema do paciente, e ele vai poder fazer um diagnóstico com mais precisão, até porque se esse paciente chegar com uma obstrução, reclamando que não respira direito, o desvio de septo, por mais que ele esteja presente em muitas pessoas, ele não é o único problema. Né? Então a gente tem aí também os cornetos hipertrofiados, no caso, né? A gente tem também até obstruções que fogem à parte anatômica, né? Que são obstruções de um paciente que tem uma rinite alérgica, né? Um vasomotor ali. Então isso tem que deixar muito bem elucidado, porque na hora que sai da cirurgia, né? Salva aquelas 3 primeiras semanas que a gente ainda espera um pouquinho do edema ali na mucosa, né? E que após isso o paciente esteja respirando. Né? Sim, é muito gratificante ouvir isso do paciente no pós-operatório. Muitas vezes ele mesmo vai sair da cirurgia e já vai falar para você, logo que você te retirar ali, fala, nossa, doutor, estou respirando. Né? Mas muitas vezes tem o edema da própria cirurgia, tem que esperar aí umas 3 semaninhas até isso regredir, e é muito gratificante ouvir isso. Perfeito. Geralmente as alterações, é incrível como uma boa parte dos pacientes que eu recebo, eu que acabo encaminhando para o otorrino com relação à queixa funcional, muitas vezes o paciente tem pouca ou nenhuma queixa funcional, mas a tomografia ela permite que a gente identifique
E às vezes o paciente questiona, doutor, mas tenho mesmo, eu estou respirando bem, eu tenho que passar no otorrino por causa desse desvio, ou porque tem a hipertrofia de cornetos, que é aquela famosa carne esponjosa para as pessoas que estão aqui. Precisa sim, porque quando eu modificar a estrutura nasal, pensando no aspecto estético, muitas vezes a gente reduz um pouquinho a cavidade nasal, por causa das fraturas que são necessárias, e se você não tiver tratado o desvio de septo, você piora a respiração do paciente. Então o otorrino é muito importante, apesar de ter uma formação que me permite realizar cirurgias septais e ir mais além, eu gosto muito e prefiro que o otorrino esteja. Acho que não deve ser da nossa competência realizar cirurgias de hipertrofia de corneto, porque elas às vezes têm outras implicações mais sérias para dentro dos seios da face, dos ossos da face. Sim. Então acho muito legal, costumo entrar com o otorrino, isso é muito positivo e os dois aprendem juntos. Respondendo aqui a Nirvana perguntou se todas precisam de fratura. Não. Então, se você já tem um osso afilado, esse osso, muitas vezes você não vai precisar de tratamento através de fratura. O dorso, quando ele é baixo, aquela gibosidade é um pouco baixa, né, é discreta, ela pode só ser raspada às vezes, né, retirada a cartilagem e usada uma raspa. Então nem sempre precisa fratura. E uma outra pessoa, acho que a Valquíria, perguntou sobre tempo cirúrgico. Você acha aí, Rodrigo, do tempo cirúrgico médio da cirurgia? Resposta. Eu tenho uma resposta pronta para isso. Resposta pronta. A minha resposta em geral é que eu tenho uma resposta pronta que é idêntica para todas as cirurgias. Os cirurgiões plásticos entram nos procedimentos para que eles fiquem bons. É óbvio que a paciente gostaria de saber, em média, esse bom. Eu acredito que 1h30, 2 horas é um tempo bom para a rinoplastia não complexa. Nós não temos pressa à medida que o paciente chega na sala de cirurgia, eu não tenho pressa para que eu comece o meu ato. O anestesista precisa fazer o procedimento dele, posicionar o paciente, a gente preparar soluções para infiltrar o nariz para não sangrar, colocar tampões. Cada ato desse leva 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos. Não tem que ter pressa. E assim Perfeito. E principalmente em cirurgias onde tudo é muito delicado, como o nariz, eu acho que acabou aquele tempo de o doutor tal opera em 20 minutos, aquele faz 10 cirurgias por dia. Isso não é interessante. De vez quando a gente ouve. De vez quando a gente ouve aí. De vez quando a gente ouve isso ainda. Nós somos humanos, os pacientes são humanos, mas assim, para acalmar também, a rinoplastia raramente vai levar 4 horas. Pode levar? Pode. A gente tem casos de rinoplastias que são a secundária ou a terciária, a terceira vez que está fazendo uma rinoplastia, você vai precisar de colocar enxertos, né? Então eu já te pergunto de onde e por que às vezes a gente precisa dos enxertos de cartilagem e de onde que eles vêm. São cirurgias mais complexas, né, Rodrigo? Sem dúvida. Fernando, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, né, em relação aos enxertos, mas também a pergunta da Ortega K. Se é possível realizar o desvio de septo e a plástica é o mesmo procedimento cirúrgico, né? Então, assim, é possível, a resposta é possível, e muitas vezes a gente vai utilizar o próprio septo cartilaginoso, aí já respondendo a sua pergunta, Fernando, para fazer a estruturação do nariz, né? Então, o septo cartilaginoso seria a nossa primeira fonte aí de enxertos para montar toda essa arquitetura, né? Que a gente não chegou a falar aqui, vai ser coberta por uma pele, né? Eu costumo fazer uma relação, assim, a gente sabe que quando essa cobertura é mais fina, né, todo esse trabalho que a gente está fazendo por baixo, ele vai ficar mais visível, né? Eu faço uma relação seguinte, imagina você deitado na sua cama e você joga um lençol por cima do seu joelho, por exemplo. Você vai ver que ali a parte mais em cima seria um joelho. Mas se você jogar um edredom mais grosso, você vai ficar difícil de perceber se aquilo é um joelho. Então, a espessura da pele, ela faz toda a diferença
também. Né? Então, voltando aqui, a gente usa assim, a cartilagem do septo para fazer essa reconstrução do nariz. Né? A segunda possibilidade seria a cartilagem auricular, com pequena incisão na região posterior ou anterior das conchas, né, das conchas do ouvido, da orelha. E uma terceira opção também, quando você precisar de mais cartilagem, ou quando já se esgotou as suas fontes, igual você falou assim, numa rinoplastia que está operando pela segunda, terceira vez, é a cartilagem costal. Né? Faz uma pequena incisão na região, geralmente, do sulco mamário, você consegue esconder ela ali, e é uma cartilagem relativamente boa, né? Que você consegue trabalhar ela direitinho. Você tem que esperar um pouquinho ela se moldar ali, né, no sorinho, porque ela faz, logo que você tira ela vai ganhar uma posição dela, para você conseguir trabalhar com isso e montar toda a arquitetura cartilaginosa que vai ser coberta por essa pele. Né? Perfeito. Na verdade, isso, voltando a falar para os pacientes, para as pessoas que entraram, né, talvez futuros pacientes ou já pacientes, agradeço às minhas pacientes que estão aqui presentes e aos seus pacientes também. Esse cara é muito querido. Os enxertos, na verdade, eles servem... Aqui entra uma outra coisa, né, que a rinoplastia, muitas vezes, ela serve para aumentar também, né? Então, a gente reduz estruturas, aumenta estruturas, reposiciona estruturas, isso individualmente. E precisa ficar muito claro que talvez seja uma das cirurgias onde o indivíduo mais importa. Eu não lembro de abrir um nariz, falar esse nariz, e pensar que esse nariz é idêntico ao outro que eu operei. Todos os narizes, nem que seja uma cartilagem dobrada para trás ou para o lado, todos os pacientes têm alguma vertente diferente e precisam ser encarados de forma diferente. Às vezes a gente até pensa, né? Às vezes a gente até pensa ali, opa, esse nariz aqui é mais ou menos essa linha, mas na hora que a gente abre e vê o que está disponível para você trabalhar, é completamente diferente. Eu concordo com você. Nós não falamos na anestesia, mas a gente pode variar aqui de uma anestesia. Aqui eu vou falar uma coisa, de uma anestesia local para uma geral, não existiria outra opção, mas a local é muito restrita a se eu vou mexer simplesmente na asa, se eu vou retirar uma cartilagem muito pequena da ponta, mas sempre pensando que qualquer coisa em plástica, quando a gente fala de plástico hospitalar, qualquer coisa não, mas a maioria delas é local e sedação. Então é muito importante o conforto do paciente, o paciente está dormindo e não se lembrar desses momentos de dor ou de picada, isso é fundamental, mas diria que 99,9% das rinoplastias vão ser com anestesia geral. Isso dá uma segurança para a gente vai manipular estruturas que sangram para dentro. Importante proteger o aparelho respiratório do paciente para que não receba sangue. E esse além das infiltrações que fazemos com soluções para não sangrar, a anestesia geral nos ajuda e ajuda o anestesista e ajuda muito mais o paciente, né? Nessa proteção. E é muito seguro também, né? De fato é muito seguro, porque muitas vezes o paciente acaba ficando na anestesia local, né? Ele pode também fazer um certo quadro de agitação e inclusive precisar de uma sedaçãozinha a mais, um suporte do anestesista ali. Né? Fernando, em relação ao pós-operatório, como que é a sua lida em relação a gesso, aquaplast, né? Tampão ou splint nasal? Como que você costuma seguir isso? Vou adiantar e depois eu volto um pouquinho aqui, uma característica importante entre homem e mulher com relação à rinoplastia, mas pós-operatório de rinoplastia, então terminamos a cirurgia, imediatamente, se o paciente teve a cirurgia de desvio de septo ou de conchas nasais, as carnes esponjosas junto, a questão colocar um splint, que é um plástico que vai ser colocado dentro do nariz para proteger a cicatrização ali dentro, ela fica muito mais relacionada à decisão do otorrino do que a minha. Então, se o otorrino que está comigo gosta de trabalhar com splint, eu coloco splint. Se ele gosta de tampão, tampão. Se ele gosta de tampão com dedo de luva, tampão com dedo de luva. Essa característica é muito ligada ao que o otorrino fez. O tampão normal,
que é um tampão pelo menos de gaze, umidificada, com alguma pomada oleosa, eu uso quase sempre. Com muita frequência eu uso tampão. Os pacientes precisam entender que a gente faz isso para que ali dentro do nariz a gente não tenha um inchaço exagerado que encoste as mucosas. Então você tem uma cavidade que foi operada, mexida, eu não posso deixar que esse lado encoste nesse nos primeiros dias para que ele não grude, não cicatrize ali assim. Cirurgias que sangraram muito pouco, ou que você mexeu mais na estrutura externa, você pode abrir mão do tampão. Mas é um paciente que você olhar mais cedo no pós-operatório. Eu geralmente deixo o paciente internado. Uma pergunta aqui. Como é que está o nosso tempo aqui? Porque eu me perdi um pouco no tempo, a conversa é boa. Aí você tem uma resposta em relação a isso? Talvez eu tenha que fechar aqui um pouquinho, não consegui nada. Não tem problema. Mas, Fernando, ótima explicação em relação ao tampão, né? Em relação aos gessos, né, e ao aquaplast, qual que é a sua conduta? Quanto tempo você deixa, né? Se você deixa sempre, não deixa? Como que você segue em relação a isso? Eu gosto de gesso ou aquaplast, até em cirurgia. Se eu mexer no dorso, eu gosto deles. Porque evitar edema faz com que você tenha, uma vez retirado, que é o prazo para mim, é de 5 a 7 dias, né, na minha vivência, de 5 a 7 dias, mais tendendo a 7 dias, tanto o gesso quanto o aquaplast. Como opera em hospitais diferentes, alguns têm disponível aquaplast, outros não. Do ponto de vista de resultado, eu não vejo nenhuma diferença. Para mim, eu acho que o aquaplast ele sociabiliza mais. Ele permite, muitas vezes, que o paciente possa transitar com mais conforto. Você exige menos... Para quem não sabe, o aquaplast é uma estrutura... Aqui, ó. Não sei se está aparecendo aí. Perfeito. Tá vendo? É uma estrutura que, quando presente na água morna, ele amolece e ele molda. Ele permite modelar o nariz, né? Como um substituto do gesso ali, na verdade, para proteger, mais para proteger do que para modelar, né? Perfeito. Também costumo deixar só uma semana, não deixo mais que isso não. Eu deixo o micropore durante 14 dias. Isso. Uma vez retirado, a gente faz a troca pela microporagem, deixo mais 5 a 7 dias de micropore. Quando o paciente retorna, se ainda tiver alguma região que eu acredito que precisa modelar um pouquinho mais, micropore de novo. A gente vai reduzindo nesse meio tempo, porque o micropore costuma deixar a pele oleosa. Então, aqui vem até uma coisa de pós-operatório que tem sido falado nos últimos eventos que a gente participa, que eu percebi ao longo do tempo que eu precisava encaminhar alguns pacientes para a dermatologia para poder fazer tratamento para acne com o Roacutan, que é um medicamento que ajuda nas acnes mais agressivas. Que algumas pessoas têm essa reação ao micropore. E por incrível que pareça, hoje em dia, para pacientes que têm a pele muito grossa, esse parece um protocolo que já vale a pena usar mesmo que não tenha acne, porque o nariz desincha de uma forma muito importante. Óbvio que um paciente que não tem a pele fina e não acneica não tem o menor sentido. Mas aquele que tem acneica, ele tende a ficar mais inchado por mais tempo. E aí, falando em tempo, quanto tempo você acha que dá para ver o resultado de uma rinoplastia? Qual é a sua opinião sobre isso? Assim, a gente vai reparar uma diminuição do edema importante, assim, até você começar a ver os traços da sua rinoplastia, em torno de 6 semanas, só que a gente tem que esperar bastante tempo, porque assim, em torno de 6 meses até 1 ano, esse nariz vai estar se reequilibrando do ponto de vista de edema. A gente sabe que nas primeiras semanas é onde isso acontece com mais velocidade, né? E você consegue ver alguns traços já, né? Assim, o paciente começa a se gostar, mas isso é bem dinâmico mesmo, em torno de 6 meses a 1 ano. Né? Não só do ponto de vista de edema, né, e principalmente na ponta, quando se trata de rinoplastia aberta, mas o nariz, como ele é moldado por cartilagem, ele pode sofrer pequenos movimentos também, né, e por isso que é importante a gente acompanhar o operatório.
Eu, como você, eu também sigo a conduta do otorrino em relação ao aquaplast, né, que é a proteção no nariz. Eu uso sempre que houver fratura, né, e também troco o micropore com uma semana, que é ali onde eu vou tirar também os pontinhos da columela, né. Se der, eu ainda tiro os pontos das alares quando realizo, e o paciente volta na outra semana para a gente tirar aquele micropore que foi trocado, né, e ir seguindo essa paciente. Se precisar de mais, a gente faz mais um pouquinho, não tem problema. Até a gente ver quando é seguro, né? E aí, Fernando, falando em segurança, e você abriu uma brecha aí quando você falou de nariz nasal, né, a gente vê muito falar aí também, e é um tema bem controverso, né, em relação à rinomodelação, né, que é quando você vai utilizar ali de preenchedores, né, de forma adicional, porque assim, você está mexendo só na parte externa do nariz e tá levando um volume a mais para o nariz, então o nariz ele acaba aumentando em volume, né? Só que com isso ele pode sofrer algumas alterações, que é com arrebitar de ponta ou camuflar um defeito no dorso, né? Mas sempre de forma adicional. Esse nariz ele vai estar sempre aumentando, porque você não está mexendo nas estruturas internas, tampouco na parte funcional. Qual a sua opinião em relação a isso? Você faz, não faz? Então, eu tenho uma experiência desde a época do PMMA, né? Então, acompanhei o que veio acontecendo para que as pessoas saibam. O Leonardo e a Rosali falaram muito bem nisso, na live de preenchimentos, né? Mas é um acrílico, e na modelação feita com acrílico, o que se chama por aí de bioplastia, no popular, se usa um produto muito grosseiro para a região. Então, eu sou a favor, com bastante critério, nos casos em que uma rinoplastia não está indicada de forma alguma, e sou a favor para pequenas alterações após uma rinoplastia. Então, se você tem uma região onde a cartilagem absorveu um pouquinho, tem um afundadinho, e isso depois de muito tempo pode ser tratado e com muita cautela sempre. Muita cautela sempre significa o paciente, a história da cirurgia dele, se foi uma cirurgia agressiva ou não, se você acha que houve sofrimento na pele, se ele tem outras doenças. E sempre que se fizer uma rinomodelação, que ela seja feita com cânulas, nunca com agulhas, e com produtos de alta confiabilidade. Então, ácido hialurônico de boa marca. Mas, resumindo, uma rinomodelação não substitui uma rinoplastia. As duas têm indicações totalmente diferentes. Então, se eu preciso injetar um pouquinho na raiz, uma pequena quantidade, tudo bem. Se eu preciso virar a columela um pouquinho, tudo bem, com os instrumentos necessários. Ainda assim, precisa ser feito pelo profissional correto, médico, com boa formação, com algum tempo de experiência, com formação nesse setor ou experiência nesse setor já, para que a gente não tenha complicações gravíssimas. Sem dúvida. E isso a gente costuma ver, né? Porque é um procedimento que tecnicamente, falando aqui da rinomodelação, tecnicamente, ele não é um procedimento, né? Mas ele traz, se você não tiver uma em relação aqui, traz muitas catástrofes. E a gente costuma ver isso na plástica também, porque construção, esses pacientes invariavelmente vão chegar no consultório. Né? Recentemente, uma paciente me abordou perguntando se eu não fazia rinomodelação. Né? E ela acabou me mandando uma foto, eu não costumo fazer isso, mas ela acabou me mandando uma foto, e o nariz dela era um nariz com um volume bem importante já. Então, assim, de fato, se não vai dar para você mimetizar, para você camuflar um dorso ou elevar a ponta, o nariz, quando é um nariz grande, na minha opinião, ele não é candidato à rinomodelação, né? Porque você estaria adicionando volume a esse nariz. Né? E não estaria tomando cuidado também com a parte funcional dele, né? Que isso aí não dá para corrigir. Perfeito. A gente assiste
existe algumas coisas relacionadas a alguns vídeos ou depoimentos de pacientes. Recentemente teve um muito importante na Record sobre complicações de preenchimentos nasais, e isso é muito sério e é impossível. Nós precisamos ou precisaríamos de auxílio de outros profissionais médicos, infectologistas, o médico da terapia hiperbárica, que é o oxigênio feito para melhorar uma cicatriz, mas quem faz precisa saber identificar que aconteceu alguma coisa. Se a paciente te ligar dizendo, doutor, a minha pele está branca ou está preta, e você te mandou uma foto, você precisa, preciso te ver agora, ou preciso te ver amanhã, cedo, sem falta, ou daqui a pouco, e você precisa saber identificar. Foi importante a Rosalie chamar a atenção aqui, a gente tem que saber tratar a complicação. Só lembrando uma coisa ali da cirurgia, quando a gente realiza a cirurgia no homem, especificamente na cirurgia, no homem a gente procura buscar, o homem tem um nariz que em geral ele tem uma proporção maior dentro do rosto, todos os homens, né? O traço masculino exige isso, então você pode pensar em manter o nariz com uma proporção maior dentro do rosto, ele quase sempre pede um nariz reto, não sempre, não que as pessoas peçam, mas a cirurgia nasal masculina, ela vai melhor com o nariz reto. E o ângulo que existe entre o lábio e a columela, né, entre a ponta nasal, para o homem, ele geralmente 90, 95. Então não cabe muito no homem um nariz muito empinado. Nós feminilizamos um homem quando empinamos muito o nariz. A mulher, diferentemente, a gente já busca um dorso um pouquinho mais curvo ou um pouquinho mais angulado, em que a ponta projete um pouco mais do que o dorso, e o ângulo já pode ser entre 95 e 105 graus com relação ao lábio. Então, um ângulo um pouquinho mais aberto, não exageradamente. Quando a gente passa desses 105 graus, a gente vai atingindo níveis que não ficam bonitos, né? Não ficam harmoniosos. E o nariz da mulher, geralmente, ele tem uma proporção menor com relação ao rosto também. Esse é um detalhe que eu achava importante. A gente tem que olhar também, não só para a parte étnica, né, para as proporções da face, mas você está vendo que há diferenças também dos gêneros, né? Perfeito. Então o homem aí, como você bem falou, o padrão estético masculino que é mais aceitável, né? Muitas vezes o homem ele quer sim um nariz mais arrebitado e você vai discutir isso com ele, né? Mas o padrão estético masculino ele é de um nariz mais reto em relação ao lábio, né? Formando um ângulo mais próximo de 90 graus, como você bem falou, é o nariz mais arrebitado. Okay. Fernando, falando um pouquinho disse que vai sobre... dela. A Ana é nossa nutricionista de consulta. Todos que estiverem precisando emagrecer, procurá-la, por favor. E ela pode deixar a Ana que a gente mede o seu ângulo, com certeza. Tem umas coisinhas de pós-operatório que eu gostaria de falar também. Primeiro que a Suziane perguntou se o paciente tem medo da retirada do curativo. Tem muito medo, principalmente do tampão, mas eu diria que às vezes são 3 segundos que eu peço, por favor, prende a respiração até a bucal, né? E pronto, já saiu. É um incômodo para alguns forte, mas ele é rápido. Não vale a pena sofrer pensando nisso. Forma alguma. A outra coisa, assim, o que eu faço quando o paciente sai do consultório, é um repouso quase que absoluto de 7 dias, então as movimentações bruscas da cabeça, além do risco de trauma, podem ampliar o edema, evitar calor, manter a cabeça elevada, então muitos travesseiros não gosto porque acaba o paciente às vezes tendo dor no pescoço. Então, ou usa aquele triângulo para ficar um pouquinho mais elevado, ou um travesseiro um pouco mais elevado do que está acostumado. Essa elevação ajuda com o inchaço. Alimentos, não precisa ser gelado, mas a tendência de alimento morno para frio. E que você não precise mastigar por muitas vezes. Então, não é hora de comer uma carne que você precisa, antes de engolir, mastigar 30 vezes para poder engolir. Não é esse momento.
E aí depois vem, à medida que a gente tirou o gesso, evitar o sol, o filtro solar, mesmo que você está indo para a clínica numa cidade quente, como é Cachoeiro, por exemplo. Depois que está liberado, passa um filtrozinho solar. Se a sua casa tem muita iluminação, filtro solar, isso ajuda com relação ao edema. Exercício físico você costuma restringir por um tempo, Rodrigo? Isso é importante. Costumo. Eu não gosto de exercício físico, eu fico até seis semanas sem atividade física. Eu penso... Às vezes por causa do medo, do trauma, né? No nariz e de deslocar as estruturas, mas eu acho que, por exemplo, atividades de impacto não ajudam, até mesmo em questão com edema, né? Quando você faz força, você acaba aumentando o edema ali, você acaba circulando mais e aumentando o edema. Então eu prefiro manter 6 semanas, 1 mês e meio, sem atividade física. Fernando, uma coisa que você estava falando do pós-operatório, talvez você tenha esquecido, eu não sei se esqueceu, eu costumo fazer também, logo que sai da sala operatória, o gelo. Eu não sei se você chegou a falar do gelo na região da face, na região da pálpebra, porque isso eu acho que diminui também o edema ali e diminui a equimose, que seria o arroxeado no pós-operatório. Esse arroxeado ele vai sair aí, invariavelmente, com 2 semanas, 3 semanas no máximo. Né? E por mais que estigmatize isso no pós-operatório imediato, a gente lida muito bem com isso. Ele é um roxinho que é reabsorvível, logo reabsorvido. E como você bem falou aí, só você manter o filtro solar para evitar manchar a pele e aquilo ali vai embora. A drenagem, como o pessoal está perguntando aqui, eu não costumo fazer não. Você costuma? Então, duas coisas. Uma, o gelo, se eu fizer, eu só faço na sala, porque eu não gosto que as pessoas toquem na minha cirurgia nasal. Então, é muito difícil eu orientar ao técnico de enfermagem que vai estar no quarto, como que é para fazer a família, até onde pode encostar. De repente, um pequeno acidente pode levar aquele gelo bater no nariz, o gesso molhar ou mexer. Então, eu não gosto muito. Depois de retirado o gesso e ver que está tudo bem, a gente consegue orientar um pouquinho melhor. Drenagem linfática, eu peço só se tiver um edema exagerado, ou depois da consolidação da fratura, depois de 2 meses, por aí, eu poderia pedir até no nariz, por incrível que pareça, os pacientes têm edema muito prolongado, se ele tiver, primeiro que a drenagem é um cuidado bem bacana, os pacientes gostam de fazer a drenagem, e segundo, se eu conseguir orientar o deslizamento no nariz e a paciente aprender isso, ou o paciente, isso ajuda que o inchaço vá embora mais rápido. Mas eu não peço de rotina, drenagem linfática para nariz. Não é comum que eu peça, não. E a gente tem, acho que a gente tem uns 5 minutos mais ou menos, tá? Acho que dá para falar sobre algumas coisas. Só vou falar uma polêmicazinha aqui. Recentemente, né, ultimamente, eu tenho visto pacientes perguntando, doutor, você faz alectomia? Né? E a gente vê, às vezes, a alectomia, para quem não sabe, seria a cirurgia das asas nasais. Né? E na nossa prática, ela é uma parte fundamental da rinoplastia como um todo. A alectomia ela não vai corrigir de forma total o nariz. Né? Então, aquilo não vai dar o resultado que a paciente espera. Né? É claro, discutido se houver indicação, entender que o resultado vai se limitar àquela região, é factível fazer a alectomia, que seria, na verdade, você movimentar a parte alar. Né? A gente sabe que tem paciente que tem as asas nasais um pouco mais alargadas. Né? Você tem reparado isso também? Então, eu não tenho tido pedidos assim, em geral, porque quase sempre os pacientes têm outras alterações. Pelo menos os pacientes que me procuram quase sempre têm outras coisas e a gente acaba direcionando para a rinoplastia mesmo. Não sou favorável em realizar só a alectomia se outras alterações existem, né? E quase sempre existem. Feito um bom diagnóstico, as outras alterações vão existir. E dizer aqui que resultado, eu tinha feito essa pergunta, mas os resultados de rinoplastia, interessante que é muito legal quando você tira o gesso, então o paciente que tem no nariz, principalmente as alterações maiores, ele já percebe as mudanças, apesar de inchado, muitas vezes
o inchaço moderado ou o inchaço exagerado atrapalha essa observação, principalmente pacientes com pele grossa, como você bem disse há poucos minutos. Mas que os resultados de rinoplastia, eles melhoram muito no período de 3 meses a 1 ano. Então, embora, eu costumo dizer aos pacientes, vocês vão começar a gostar com 30 dias. Começar a gostar. Apesar disso, as mudanças são grandes. Eu já tive pacientes voltarem, eu dar alta e voltar para mim 2, 3 anos depois por outro motivo, para pôr uma prótese, e eu ficar espantado com o resultado nasal, com a melhora que obteve desde a minha alta. Então, a inchar com 1 ano e meio a 2 anos, tá bom? Se a live cair, eu vou já agradecendo a todo mundo que esteve, o carinho de vocês de participar, de escrever, deixar suas perguntas, o que não tiver sido respondido a gente pode responder depois, e que participem das nossas próximas lives. Quer dar uma mensagem sobre a Med Consulta, Med Plástica, que está funcionando a todo vapor? Isso. A Med Plástica, ela está, assim, funcionando a todo vapor, né? Voltamos com as devidas recomendações, né? Sanitárias, e ela se encontra dentro dos shoppings, então fica muito fácil para a população. Os shoppings, quando se mantiveram fechados, a clínica continuou funcionando com um certo rigor, né? E isso se mantém, e a gente consegue oferecer não só o serviço de plástica, mas todo o serviço de especialistas, né? Gastro, cardiologistas, né? Ultrassonografia, eco, então é muito legal trabalhar lá, tá bom? Inclusive, queria agradecer o pessoal que esteve aqui presente na live também, com perguntas, né? Com presença, eu me sinto muito honrado, né? E a você também, Fernando, é muito legal conversar com você, um cara super prudente, com bom senso na aula. Tá joia? Muito obrigado. E vai ter próximas. Sem dúvida vai ter próximos temas e a gente vai partilhar disso. E dizer que essa live fica gravada, né? A gente coloca no perfil da Med Plástica, algumas vezes conseguimos colocar nos nossos perfis individuais, e também que as pessoas entrem no nosso canal do YouTube, que está começando agora, mas todas essas lives estarão lá no Med Consulta Plástica Espírito Santo. Né? Basta buscar no YouTube como Med Plástica Espírito Santo, você acha, se inscreve e interage com a gente, por favor. Tá bom, Rodrigo? Um grande abraço, foi muito bom. Live boa noite. Super 10. Muito bom falar com você. Boa noite para todo mundo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima.